Então, quando a gente começa a falar aqui de matriz energética, você percebe que é um tema que desperta ali a curiosidade, querendo ou não, é um tema que abrange muitas outras áreas, é perfeito para debates, porque você percebe que na geografia é um tema que vai ser sempre recorrente, porque tem tanto a ver com desenvolvimento tecnológico como desenvolvimento humano, que vai afetar ali muitas outras comunidades que vão se desenvolver baseado em desenvolvimento de energia. Mas se a gente quisesse resumir assim um pouquinho, um ponto, poxa, o que seria mais importante para falar sobre a matriz energética seria falar sobre desenvolvimento tecnológico, que está ali ligado também a muitas outras questões, só que é muito em volta de palavras não, de termos superficiais que está ali na sociedade. Normalmente a gente atribui ali tecnologia a um motor, a um celular, um smartphone, a um carro, um projeto de automação. Querendo ou não, ali são representações de tecnologia, mas calma aí que tecnologia não é isso. Tecnologia a gente pode definir ali com tecnologia com um termo mais técnico, um termo mais que poderia definir de um modo que deixe esse termo assim um pouquinho mais claro. Aí, seguinte, eu vou colocar aqui uma palavrinha em grego, pode ver como minha dicção é perfeita, que vai ali na semântica da palavra tecnologia para definir o termo de um modo mais específico ali, né? Você parte ali do primeiro significado da palavra ali, aquele primeiro pedaço técnico, que vai significar ali habilidade, vai significar técnica, desenvolvimento, e a outra parte que seria ali a logia ou logos em grego, vai partir ali do estudo, conhecimento. Aí só, poxa, como a gente aplica isso ao termo de tecnologia hoje em dia? Então, a gente poderia definir, utilizando esses termos gregos para o contexto atual, como sendo tecnologia o estudo das técnicas, o estudo das habilidades, o estudo da ciência aplicada a um objetivo específico. Poxa, como assim aplicado a um objetivo específico, assim, a tecnologia? É você pegar um estudo, tipo uma ciência, e aplicar isso a um desenvolvimento de algo que vai ter um papel ali importante. Poxa, como assim? Ainda não ficou muito claro. Um exemplo, vamos supor, a gente pegar ali meados ali do século XIX, século XVIII, que começam a surgir as máquinas a vapores. Os cientistas que desenvolveram aquelas máquinas foi a partir de um estudo empírico ali e tal, eles publicaram seus artigos e tudo mais, só que não foram estudos vãos, não foram estudos vagos que não tiveram nenhuma base. Então, aí eles vão aplicar aquilo a um objetivo específico, que seria a produção da máquina a vapor. Poxa, só que a máquina a vapor foi criada e ficou lá no cantinho dela, sem incomodar ninguém? Não, isso vai afetar ali toda a base da sociedade, estrutura. Poxa, como? Porque ela vai ser usada na indústria com o objetivo de substituir a, a, a produção humana ali na engenharia têxtil, sacou? Mais ou menos ficou mais claro assim, que seria tecnologia nesse caso, que seria o estudo aplicado. Então, você já percebe ali que depois de 100 anos, um século e meio depois que surgiram as ideias iluministas, que a razão se uniu às produções de conhecimento, a, aos mestres artesãos, que vai, então o apaixonamento que ele quer a razão começa a influenciar ali na base da sociedade e tal. Você já vê ali que um tempo depois já estoura a primeira revolução industrial, como falei, a das máquinas a vapor, na indústria têxtil. Aí você já vê ali, já ali para século XX, final do século XIX, que estoura a segunda revolução industrial, que as máquinas a vapor elas vão se desenvolver de um nível absurdo, vai começar a ser aplicado nos meios de transporte,
vai começar ali o desenvolvimento da indústria automotiva, com a invenção do carro, a invenção do navio, a vapor também, onde vai ser inventado os primeiros aviões, é onde vai ser marcado ali pela invenção do motor a combustão. Como você já vê que, diferente da primeira revolução industrial, que era usada somente ali a energia cinética dos gases para ser movimentado ali, as turbinas a vapor, você já começa ali a ver uma aproveitação da energia química, das moléculas para gerar combustão, ou seja, você já viu energia térmica, energia química. Então, você já começa a fazer um comparativo ali entre essas duas evoluções, que é o desenvolvimento ali da energia, das matrizes energéticas ali, influenciando ali escondidinha no desenvolvimento industrial, é o que vai marcar ali a segunda revolução industrial, que é esse desenvolvimento ali da matriz energética. Aí, nesse mesmo tempo ali estava acontecendo o desenvolvimento da energia elétrica, mas a terceira revolução industrial vai acontecer ali mais uns 50 anos depois, ali lá no meado do século XX, que já vai começar a se desenvolver ali a robótica, vai começar a desenvolver a automação industrial, ali vai surgir os primeiros computadores, primeiros projetos de eletrônica. Então, essas energias que já estavam sendo controladas antes nas outras revoluções industriais já vão começar ali a ser operadas à distância, operadas por computadores, diminuindo cada vez mais ali a participação do ser humano, ou seja, aquele trabalho diminuir ali aquele trabalho braçal, que seria a energia do corpo, né? Então, a gente continua nesse debate, você vê ali que também mais 50, 60 anos depois, chegando nos dias atuais, já começou agora a surgir debates sobre indústria 4.0, sobre as energias renováveis, o uso da internet em larga escala, o uso da ativação de Big Data, banco de dados, essas coisas. Então, tem sido um foco maior no dia de hoje ser virtualizar mais as coisas, ou seja, com foco ali de melhorar a logística das empresas e tal, mas querendo ou não, esse debate inclina um pouco para uma renovação de como é utilizada a tecnologia. Então, você já vê um pouco de diferencial das outras, que seria esse avanço das matrizes energéticas, esse avanço da tecnologia, não que essa agora não seja um avanço da tecnologia, mas diferente das outras, não são diretamente o avanço das matrizes energéticas que vai influenciar diretamente no surgimento de novos ramos da indústria, da consolidação da indústria na sociedade. Como eu falei, diferente do dia de hoje, que a gente já tem aqui consolidado uma relação de dependência da produção da indústria. Então, o que acontece hoje, depois de vários processos de globalização, intercomunicação entre os continentes, você percebe agora que temos uma demanda muito grande, tanto quanto meios de transporte, produção alimentícia, entretenimento, comunicação no geral, que tudo isso depende de produção energética ou de logística, tanto faz, mas como nós estamos aqui focados na produção energética, você percebe que tanto para um desenvolvimento maior dos bancos de dados, poxa, como faço para transferir aqui um cabo que vai transferir não sei quantos watts de energia do continente africano para o continente americano. Então, começam a ser pensadas nessas soluções. Poxa, como faço para não acontecer um apagão às 18 horas na cidade de São Paulo? Pronto, então começam a ser pensadas tanto nas redes de distribuição de eletricidade como nos novos meios de produção. Então, não é mais sobre construir uma energia que seja ali rentável, que venha produzir mais energia. Então, começa a ser pensada essa ideia de energias sustentáveis para o avanço. Então, o astrofísico Ali Kardashev vai definir o avanço da sociedade como a forma como ela utiliza a energia, e é exatamente o que tem acontecido hoje.
que são a criação desses debates sobre a forma como nós vamos produzir e controlar a energia. Só que, como se a gente fazer uma análise básica do que vem acontecendo, você vê impactos ambientais absurdos por causa dos meios de energia, como já foi falado, a utilização do petróleo. Poxa, será que isso é legal? Será que é legal ficar usando carvão mineral, emissão de CO2 ali na atmosfera? Então, como foi falado aqui, tem se preocupado mais com essas tecnologias sustentáveis. Então, o uso ali de parques eólicos, de energias solares, de tentar encontrar energias alternativas, biomassa, biocombustíveis. Então, para alguns estudiosos aqui falando no conceito do Brasil, tem se preocupado também com outro ponto. Será que essas energias que são criadas, essas chamadas energias sustentáveis, elas realmente são sustentáveis? Ok, se você fazer a criação ali de um parque eólico para a produção em massa de eletricidade, vai reduzir absurdamente as emissões de carbono na atmosfera. Mas será que ali na produção de toneladas e toneladas de concreto, toneladas e toneladas de aço para produzir as pás, o rotor, produzir ali o gerador de energia, será que ali no momento em que são construídas aquelas torres de 120 metros de altura, será que você vai ter que expulsar ali alguns povos que já estavam ali vivendo em paz, sem incomodar ninguém? Então, sim, tem se criado debates de sustentáveis para quem? Ao optar pela construção de uma hidrelétrica, você não vai ter um impacto ambiental absurdo ali? Será que você não vai ter que expulsar os povos que moravam ali antes e mandar essa galera para onde? Como é que eles vão praticar as atividades que eles praticavam na terra antes deles serem expulsos? Então, para a gente contextualizar mais nosso debate aqui, nós já falamos sobre os avanços das matrizes energéticas, definimos aqui o que é tecnologia, falamos dessa demanda de produção de eletricidade, de energia que a sociedade hoje em dia tem, não só da demanda de produção de energia, mas essa energia alimentícia que são energia alimentícia não, de produção alimentícia que a sociedade tem hoje em dia. Falamos sobre esse debate de energia sustentável, sustentável para quem? Então, para chegarmos no ponto sobre questão de valores da sociedade hoje em dia. Então, passamos por tudo isso para chegar até esse ponto. Porque, perceba, a revolução industrial vão acontecendo inúmeros impactos, tanto ambientais como socioculturais, por causa desse dado avanço da tecnologia, e são criadas novas tecnologias para lidar com esses novos problemas que geram novos problemas. Então agora a gente está aqui num estado entre a linha tênue, entre o caótico e o aceitável, apenas por essa demanda criada pelo que a gente denomina como avanço. Então, será que isso é realmente avanço? Será que essa sociedade que destrói, que desmata só para produzir mais energia, será que isso é denominado uma sociedade avançada? Então, será que é realmente válido a gente valorizar só o que foi produzido nesses últimos 300, 200 anos de história para ser usado como matriz energética? Será que a sociedade realmente precisa de toda a energia que ela produz? Será que parte disso não poderia ser reestruturado? Então, o debate que nós queremos aqui aplicar a geografia é como as matrizes energéticas poderiam ser melhor aproveitadas nesse espaço geográfico. Então, você percebe que outras civilizações já lidaram bem com essa questão
de lidar com grandes demandas, tanto de alimentação como de meio de transporte. A gente pode tomar, por exemplo, como o Império Azteca, que construiu as chinampas para a produção, tanto da produção alimentícia, para abastecer as redes do Império, como para meios de transporte. Então, toda a cidade ali interconectada nos rios e dentro dos rios, que foi alterado por eles próprios para produção alimentícia e controle ali das plantações. Então, você já olha ali no Egito, eles mudando os cursos dos rios para impedir a seca durante a cidade. Então, você vê que outras civilizações conseguiam lidar de forma melhor com essa questão de grandes demandas, não que a demanda que eles tinham seja tão grande quanto a demanda que nós temos hoje, mas que não necessariamente a gente pode fazer esse paralelo, essa associação de administrar a demanda da sociedade usando tecnologias. Mas você percebe ali que o que pode ser uma opção, em vez de adaptar a natureza aos costumes da sociedade, à demanda da sociedade, seria a sociedade adaptada ali ao seu meio, adaptada ali à natureza, adaptar as demandas da sociedade à demanda da natureza. O que falar sobre isso é um pouco utópico, dado a situação que a gente está hoje. Como eu falei, essa linha tênue entre o caótico e o normal. Então, a gente está com um problema sério aí. Então, só queria levantar esse debate de que podem existir outras tecnologias que não necessariamente seja para atender as demandas que foram criadas pela própria sociedade. Então, será que, poxa, é legal você desmatar ali 200, 300 hectares da Amazônia para agropecuária? Estou falando da questão aqui no Brasil, sendo que essa produção agropecuária não vai sanar a fome. Então, será que não seria legal a gente investir em outros meios de transporte que lançasse menos CO2 e a gente fazer uma interconexão melhor entre as cidades? Será que seria legal a gente diminuir as conurbações das cidades, diminuir as grandes metrópoles e fazer divisões menores entre os municípios para melhorar a administração? Então, será que seria legal a gente investir mais em ferrovias? O que isso teria que entrar outras questões? Então, temos uma série de outras alternativas, em vez de ter que cada vez extrair mais da sociedade e chamar isso ainda de sustentável. Então, como eu falei mais cedo, que tem se criado debates sobre o avanço da energia e também da logística. Então, como eu falei, a maior parte dos problemas que existem hoje em dia são questões de logística. Talvez uma logística melhor teria um impacto, poderia impactar menos a natureza. Então,